É isso aí, galera. Bora para mais um corte, reagir a mais um vídeo aqui do canal SBT Esporte, a qual já quero deixar os créditos. Mais uma vez, o Vasco da Gama foi garfado em um jogo. Não quer dizer que o Vasco venceria, né? Caso essa barbaridade aí não tivesse acontecido. Juiz bem omisso. Hoje eu acho que os juízes, a arbitragem, eles não conseguem mais apitar sem o auxílio do VAR, né? E infelizmente o Vasco mais uma vez foi prejudicado. Era para jogar com um jogador a mais. Não sei se isso afetaria aí o resultado. Rapaziada, deixa o seu like, se ainda não é inscrito, dá essa moral aí pra gente, se inscreva no canal, vamos lá ver o que o Lucas Pedrosa tem de informação e o que vão falar do Vasco hoje, que enfrenta o Flamengo nesse final de semana. E o Vasco vai enfrentar o Flamengo com esse gostinho amargo, né? Essa derrota aí, o torcedor já ficou meio preocupado para esse jogo, mas cada jogo é um jogo diferente. Passei um estresse ontem, eu perdi 5 anos de expectativa de vida. 5 anos, Ô, Vasco, eu juro. olha o que você tá fazendo, Lá Vasco. na conta. Na verdade, Vasco não. Ô, Ferge, olha o que vocês estão fazendo, Lá Ferge. na conta de Deus falou assim, Pedro, você tem 90 anos. Agora eu tenho 85, por causa do jogo de ontem. Eu juro. Olha aqui, Benê. Sabe quando eu sei que ele tá nervoso? Que a bochecha dele vai ficando rosa. E ele, não me pergunta isso. Ele fala assim Aí pra começa mim. a balançar a cabeça. Aí balança assim. a cabeça. Aí ele faz assim, ó. Não pergunta isso não. Aí ele, Cadê? Faz é de novo. mentira? Peraí, faz de novo, faz de novo. Não, porque bota a aqui gente no no Benê, off- gente. Cadê o veneno? Foca no veneno. Vai, calma que é o robô. Nossa, Ó, não me pergunta isso não, Fernando. Não me pergunta isso não. Pô, ô, Nova Iguaçu, olha o que vocês fizeram, Nova Iguaçu. Me deixou laranja de raiva, mano. olha quem voltou. Disse nada. Não faz isso com o Vasco, não. Ô, Lucas Pedrosa, Vamos lá. eu queria que você falasse de campo e bola, mas não dá. Não tem como. Por quê? Primeiro que não tinha campo. Esse é o primeiro ponto. Pra eu falar de campo e bola, tem que ter campo. Tem que ter uma grama decente. Esse é o mais importante. Assim, um jogo de profissionais, verdade, isso é onde a verdade. bola não rola, ela quica, é complicado. certo, você tá Esse é o certo. primeiro ponto. O segundo ponto é, não tem como eu falar aqui que o Vasco fez boa, média. O Vasco jogou mal, muito mal. Foi uma péssima partida do Vasco. Isso tem que ser deixado claro, tá? E é o time reserva. Isso também tem que ser deixado claro. O Vasco entrou com o time reserva em campo. E assim como entrou com o time reserva, na partida contra o Madureira, que a gente transmitiu aqui no SBT, e a gente falou, o time foi muito mal. O primeiro tempo do Vasco contra o Madureira foi vergonhoso. A equipe reserva do Vasco da Gama é de um nível muito baixo. Aí depois entraram os titulares, o Vasco começou a melhorar. Ontem não deu certo, porque, repito, não tem como eu analisar esse jogo sem falar da arbitragem do Campeonato Carioca. Me desculpa, gente. O Rossi tomou uma entrada violenta do Caio Tenório com 20 e poucos minutos de jogo, onde o Caio Tenório já tinha amarelo e deveria ter sido expulso. Ele deveria ter sido expulso direto. Direto. Não dar o amarelo é pior ainda. Então é uma vergonha o que aconteceu ontem. Aí depois o Rossi, o mesmo Rossi, que apanhou demais ontem, tomou uma tesoura onde nem falta o juiz conseguiu dar também. E era cartão amarelo direto, cartão vermelho direto. O Payet depois entra no segundo tempo. E aí, Ramon Dias, só vou te criticar por isso, tá? Você não deveria ter colocado o Payet em campo nunca. Ontem não tinha que ter nenhum jogador do time titular em campo. Eu fico com pena dos reservas jogarem nesse campo. Imagina arriscar o Payet com o jogo contra o Flamengo no domingo. Um completo absurdo. Se o Vasco fizesse 10 gols, não valeria o risco. Aí o Payet ontem novamente tomou uma solada, onde ele novamente foi violentado por conta dos jogadores do Nova Iguaçu. Ah, o Nova Iguaçu jogou demais. Não jogou demais. O Nova Iguaçu fez um gol numa saída de bola. O segundo gol do Nova Iguaçu é um gol muito bem construído. Mas o Nova Iguaçu, naquela altura do jogo, tinha que estar com 3 expulsos. 3. Então, assim, eu vejo a galera assim, o Vasco precisa de reforço, o Vasco precisa... É lógico que o Vasco precisa de reforço. Desde o primeiro minuto que o Vasco pisou em campo na temporada 2024, o Vasco precisa de reforço. Se você acha que foi pelo jogo de ontem que você detectou que o Vasco precisa de reforço, desculpa, você não está acompanhando o Vasco. Você não está acompanhando as deficiências do elenco. Não foi pelo jogo de ontem. O jogo de ontem foi num gramado horrível, o Vasco entrou com o time em reserva, o Vasco foi violentado dentro de campo, agressões físicas, o Nova Iguaçu desceu a lenha no Vasco da Gama, e aí eu não vou nem discutir se o time é organizado ou não vou entrar nesse âmbito. Mas desceu a lenha no time do Vasco da Gama e o Vasco foi claramente prejudicado pela arbitragem. Dito tudo isso, jogou muito mal. Ponto. Vamos agora
com a princesa da arbitragem, nossa Nadine Baixo, para ela analisar esses lances aí que o Pedrosa acabou de citar. Cadê? Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos. Tivemos mais um jogo com lances polêmicos, erros de arbitragem. O primeiro lance aconteceu aos 25 minutos do primeiro tempo, onde o Caio Tenório vai com a perna estendida, com as travas da chuteira e com força atinge somente a canela do Rossi. Isso é considerado jogo brusco grave, lance para cartão vermelho direto. E o árbitro nem falta marcou. No segundo tempo também tivemos um lance que chamou a atenção na frente do assistente. O Rossi é atingido novamente. O jogador do Nova Iguaçu toca a bola, mas ele derruba o seu adversário. Isso é falta e é lance para cartão amarelo. O assistente nem falta marcou, o árbitro também não. De fato, a arbitragem não foi bem na noite de ontem. A parte disciplinar do João Marcos Gonçalves Fernandes foi muito ruim e o árbitro já foi afastado pela FERJ. Muito bem, tem a arte aí, cadê a arte? Quem publicou foi a FERJ? A FERJ publicou uma arte, tá aqui ó, informação na página oficial da FERJ, por verificar falhas gritantes na partida disciplinar da arbitragem de Nova Iguaçu e Vasco, completamente em desacordo com as instruções do Departamento de Árbitros e fora do padrão de excelência estabelecido como regra pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro, o Departamento de Arbitragem decide pelo afastamento do juiz João Marcos Gonçalves Fernandes da relação de árbitros do Campeonato Carioca 2024. Tem 2 pontos nisso aqui, né? Eu falei no ano passado por aqui. No ano passado, na minha opinião, eu não me lembrava de ter uma competição como o brasileiro com tantos erros de arbitragem. E a gente já tem a mesma opinião, nós três aqui, que não é nada tendencioso. É erro mesmo, tá? Então, uma hora um é prejudicado, outra hora o outro é prejudicado. Mas eu também cito aqui nesse programa que se teve um time no ano passado que foi extremamente prejudicado pela arbitragem, com lances como esse, em que você poderia ter um vermelho e não teve, poderia ter um pênalti e não teve, teve um pênalti que não era, foi o Vasco da Gama. E mais uma vez o Vasco inicia 2024 com 2 jogos consecutivos com erros gritantes. E aí, Veni, a gente vê que com o VAR, no ano passado a gente viu esses erros, e sem o VAR a gente vê erros primários, que é um erro de uma entrada de solada, que até na pelada que vocês jogam na quinta-feira, o cara fica 5 minutos fora pra pensar, né? Ou então a galera vem, caraca, mão, pega leve aí. Ou então a pancada come de vez, né? Tem isso. Imagina num jogo profissional 2 soladas, porque na outra foi no Zé Gabriel, no outro jogo, sim, e nesse jogo foi em cima do Rossi. Fernanda, aí eu começo a duvidar porque parece que o árbitro ou a equipe de arbitragem entrou para prejudicar o Vasco. Olha o bandeirinha, porque cara. não faz olha só, não foi um lance só. Dele. Não foi um lance só. O lance do Rossi, do Caio Tenório, aquele lance ali para mim é um absurdo. Porque ele já tinha amarelo. Se ele não quisesse dar vermelho direto, era só dar um amarelo e automaticamente um vermelho. Mas foram vários lances. Então parece até que a arbitragem queria prejudicar o Vasco. Óbvio que não queria, não vou ser leviano dizer não isso. É isso. Mas é algo assustador. E assim, eu não vou ficar aqui zoando o Pedrosa, brincando. Óbvio que na resenha a gente brinca. Mas isso é muito sério, gente. Isso atrapalha de fato o produto que é o futebol carioca. E na verdade, por um motivo como esse, que eu discordo totalmente do Tite quando ele diz que o Campeonato Carioca é o melhor estadual do futebol brasileiro. E não é. Porque a arbitragem é horrível, é péssima. A arbitragem no futebol brasileiro já é ruim, mas a do futebol carioca está péssima. A gente viu 2 jogos absurdos. Quanto o Nova Iguaçu, gente, isso aí foi um absurdo. O que aconteceu é para o torcedor vascaíno, para a diretoria vascaína e para os jogadores vascaínos ficarem revoltados. Porque, de fato... Mas então, você não vê nosso amigo como tá aqui? Não. E agora, Pedrosa? E assim, é o seguinte, internamente no Vasco da Gama, todos encaram que ontem a partida tecnicamente do Vasco da Gama foi muito abaixo do esperado. Tem gente com vergonha dentro do Vasco da Gama por ter perdido dessa forma pro Nova Iguaçu. Só que a gente não pode deixar de pontuar esse tipo de situação, porque isso muda o jogo. Se o Caio Tenório tivesse sido expulso com 23 minutos do Vasco, você acha que o Vasco ia perder pro Nova Iguaçu com 1 a mais? Claro que não. Mas eu digo mais. Eu digo o seguinte, eu sempre falo, eu gosto de furar a bolha do atleta com o ser humano, né? Quando você entra pra um jogo desse, quando você olha o campo, você já te assusta, em questão de lesão, o jogador, o profissional do Vasco. Putz, esse campo não tá legal. Ele vem de um clima horrível no Vasco, de perder por lesão numa entrada, por lesão, por uma questão de já ter perdido um jogador no início, como o Pedrosa falou, dobra a exigência física do Paulinho Paula, que ele teve que se desdobrar mais ainda, e aí você perde uma lesão que, sem brincadeira, se vocês já vivem em clube,
vira um clima de velório mesmo, porque é muito triste o colega ficar 10 meses afastado, um cara tão importante. Então os caras já estão todos chacoalhados emocionalmente. Aí entra nessa condição de gramado. Aí já entra o Rossi, uma entrada dessa, você não tem um vermelho. O que você pensa como jogador? Esse árbitro não tá controlando essa partida. Aí vem o Nova Iguaçu, desce lenha. E a gente não tá entrando em questão aqui que a culpa é do Nova Iguaçu, não. A culpa é da arbitragem, Perfeito. porque se o árbitro controla o jogo, o garoto que é novo se segura. Ele pensa, cara, já tô vermelho, já tá vermelho ali, já tem um amarelado, eu vou segurar minha besteira aqui. E tem isso um é outro natural, ponto, pra isso Fernanda. serve o árbitro, pra controlar as ações e talvez até emoções da partida. E tem outro ponto. Eu vi muita gente assim, por que o Vasco não bateu também? O Vasco vai jogar contra o Flamengo. Gente, pô, Se algum jogador é expulso, sabe o que acontece? Ele fica fora do jogo contra o Flamengo. Claro. Então não tinha como o jogador do Vasco bater no Nova Iguaçu. Sabe por que ia acontecer? Quando reclamaram, o Léo tomou cartão amarelo por reclamação, o Foi. Paê tomou cartão amarelo por reclamação. Então, se fosse ali mais uma entrada, o Rossi fosse peitar o jogador, sabe o que ia acontecer? O Rossi estava fora do jogo contra o Flamengo. Pedrosa, eu vou além, mesmo se você não tivesse mais jogo na temporada, se esse fosse o último jogo da temporada, não faz sentido você bater num companheiro de trabalho, de profissão, gente. Não tem sentido. E aí a torcida do Vasco, tem que reforçar. Poxa, gente, não foi o jogo de ontem. Não. O Vasco tem que reforçar desde o início da temporada. O Vasco não tem ponta esquerda, o Vasco não tem primeiro volante, o Vasco tem que ter mais um meia para ser reserva, o Vasco tem que contratar pelo menos 3 jogadores prontos para vestir a camisa do Vasco. E aí a cobrança tem que ser feita para a diretoria. Mas não foi pelo jogo de ontem, foi pelo um planejamento que está sendo mal feito até aqui, no sentido de o Vasco precisa de reforços, ponto. Na verdade, sabe qual deve ser o sentimento do torcedor? Agradecer que o Paê não se machucou, Perfeito. que o Rossi não se machucou, porque o Rossi teve muita sorte. Duas entradas. Se o pé dele fica preso no gramado, já era. Ele tem uma fratura ali. Então, agradeça. Olha aqui, ó. Mas com domingo tem clássico. Com tantos problemas na arbitragem do Campeonato Carioca, qual a melhor solução para evitar mais erros? VAR em todos os jogos, suspensão dos árbitros, a arbitragem está normal. Vocês gostam de tumultuar, né? Não é possível, é uma prece pior mesmo. que tá normal. Isso aí é o normal, Não, infelizmente. ó, o A ponto Ferg é... vai abrir uma empresa de reciclagem em breve. Em breve. É muito material para reciclar. Eu tô falando. Eu não sei a opinião de vocês, mas a minha é, não só em relação só ao Campeonato Carioca, em relação ao futebol brasileiro, profissionalização já da arbitragem. Você tem um árbitro que vive da arbitragem, ele só faz aquilo. Ele tem direitos trabalhistas, ele tem a preocupação dele é aquela função, e aí você começa a ter mais tempo para ter acesso a você se reciclar, você fazer mais cursos, você estar mais por dentro. E além disso, eu acho que algumas coisas, e aí extrapola ao Brasil, em relação ao VAR, elas deveriam ser mais objetivas, né? Eu acho que o VAR... O futebol é muito interpretativo. Eu tive a oportunidade de estudar todas as regras dos esportes na faculdade que eu fiz de educação física, e a única que não é clara é a do futebol, porque ela não é objetiva, ela é muito interpretativa. E como tudo na vida, eu interpreto de um jeito, você interpreta de um jeito, ele interpreta de um jeito, e aí você tem uma máquina que você puxa uma falta que é interpretativa, o cara do VAR interpreta do jeito, o assistente de um jeito, e aí vira uma grande bagunça. Eu acho que as coisas deveriam ser mais bem definidas em relação a regras. É como lei. Você fala, poxa, prendeu o cara, já soltou, eu não concordo com a lei. Não é, às vezes, quem tá na ponta prendendo e soltando. É a lei lá. É a mesma coisa do VAR. Às vezes não é nem quem tá ali interpretando. É o que tá como orientação pro VAR. Então, acho que tem que ter uma grande mudança. Não só na profissionalização, mas também no entendimento do VAR. Porque ele é um jovenzinho, ele começou em 2019, então a gente tem muito que aprender no uso do VAR. Não sei a tua opinião, Vene, qual a tua opinião? A minha opinião é o seguinte, a gente cresceu ouvindo que a regra é clara, a gente foi iludido, mas quando começa a trabalhar com isso, a gente percebe que não é nada clara, muito pelo contrário. E a gente tem vários lances que são interpretativos, não tem jeito. Infelizmente, isso que acontece. Só que o futebol brasileiro ainda tem muito a evoluir em relação ao VAR. Tem que aprender muito com o futebol europeu, por exemplo. Quando a gente assiste ao futebol europeu, eles dão uma aula de utilização de VAR. A gente consegue ver eles decidindo um lance ali de maneira muito rápida. E aqui no Brasil a gente vê 5 minutos analisando o VAR, por exemplo. E isso muda totalmente. Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Infelizmente, né? Aconteceu, Vasco prejudicado. E agora é ver o que vai rolar nesse clássico, né? Vasco e Flamengo vai ser zica, principalmente pro Vasco, né? Vasco já vai entrar em campo
pressionadíssimo, muito pressionado, gente. Não tem a noção, né? O torcedor, na verdade, deve ter a noção aí da pressão que o Vasco vai estar nela diante desse jogo contra o Flamengo, porque o Vasco vem de 2 jogos sem vencer e é 2 jogos aí com o time titular, né? Time titular não, time titular em disposição do treinador. E o que mais preocupa é a classificação do Vasco nesse momento. É obrigação do Vasco, é obrigação o Vasco estar na fase de mata-mata do Campeonato Carioca. Gente, é algo assim muito absurdo. Não dá para falar palavras aqui, né? Porque seriam palavrões. É sal com anage mesmo, né? Se o Vasco não participar da fase eliminatória do Campeonato Carioca. E o que seria interessante? Vamos lá, ó, interessante é terminar em primeiro, né? Dificilmente o Vasco vai conseguir essa proeza aí. O Vasco já tem 5 jogos e está com 8 pontos. Seria muito interessante terminar em primeiro. Se o Vasco tivesse vencido seus últimos 2 jogos, 8, 9, 10, 11 pontos, mais 3, 14. O Vasco estaria com 14 pontos e era 2 jogos bem vencíveis, né, pessoal? Vamos ser sinceros. 2 jogos fáceis aí, entre aspas, de vencer, estaria na liderança do Campeonato Carioca. E aí pegaria ali o quarto, que para mim, o quarto hoje tem chance de ser ou o Vasco ou o Botafogo, né? Assim, se a gente for olhar os melhores times que tem no campeonato hoje, é o Fluminense, que está mais, né, consolidado, e o Flamengo. Os 2 times aí são 2 timaços, né? E a chance deles terminarem ali um em primeiro, outro em segundo é muito grande. E aí o primeiro pega o quarto e o segundo pega o terceiro. Então o que seria interessante para o Vasco pegar aí? Eu acho melhor para o Vasco pegar o Fluminense do que o Flamengo, porque contra o Flamengo o Vasco tem uma zica, né? Uma parada estranha aí que dificilmente tá sendo derrubada essa ziqueira aí, né? E agora o Vasco tem um calendário aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, Copa do Brasil no dia 21 já. O Vasco já tem Copa do Brasil no dia 21 agora. Eita, meu irmão. Marcílio Dias. Gente, isso aqui é para Vasco destruir, tá? Marcílio Dias, nunca nem vi. Vamos dar uma olhada nesse time aqui. Ah, é de Criciúma. De onde que é o Criciúma, mano? Até esqueci. Criciúma. Santa Catarina, Chapecoense. Que isso. E eles ganharam do Criciúma, hein? Não é time bobo não, hein, gente? Não é time bobo não. Não tem nome, mas não é boi besta não, hein? Esse time aqui na Copa do Brasil. O Vasco tem que ficar esperto. O Vasco tem Flamengo, Audax, Fluminense e Botafogo. 4 jogos. Desses 4 jogos, seria interessante 3 vitórias, viu? Cara, é difícil você achar que dá para vencer 3 desses 4 jogos aqui. Ninguém mais, ninguém menos do que vai enfrentar Flamengo, Botafogo e Fluminense, cara. Que doideira, hein? Só sei que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jogos o Vasco tem que vencer aí, obrigatoriamente 4, para conseguir a classificação direta para mata-mata.